Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Intercâmbio Viagem. Eu sou o Homero Carmona e hoje a gente vai falar um pouco sobre o Japão, melhor, sobre o povo japonês, na verdade, né? Essa foi uma viagem, provavelmente a viagem que mais me marcou em toda a vida, e principalmente, não que o país não seja lindo, maravilhoso, tem muitas coisas muito bacanas, a paisagem para ver, cidade, campo, praia e tudo mais, mas realmente a parte mais legal de toda a viagem foi realmente conhecer um pouco mais da cultura japonesa, né? A gente tem a visão de que as pessoas são diferentes, que o comportamento lá é diferente, a disciplina e tudo mais. Eu tenho aqui alguns exemplos, né? Por que eles são tão diferentes e o que a gente tem tanto para aprender com eles, né? Então, o primeiro, acabou que depois que eu fiz a viagem, pelo menos uns 2 amigos meus foram fazer viagem para lá também, 2 casais de amigos, na verdade. E, curiosamente, os 2 tiveram a situação de perder, de esquecer a câmera no metrô, no ônibus, enfim. E uma das oportunidades, um deles voltou para procurar no Achados e Perdidos e realmente encontrou, a câmera estava lá, alguém encontrou e entregou no Achados e Perdidos. E outra, eles ligaram para a companhia e tudo mais, e a máquina foi enviada para eles, ou seja, também alguém pegou a máquina e devolveu, né? A segunda coisa que eu observei, né, a gente fala, o brasileiro é um povo hospitaleiro, mas a gente gosta da balada, gosta de falar a língua da pessoa e tal, um pouco da diversão, né? No Japão eu vi realmente as pessoas sendo hospitaleiros, dando um exemplo de hospitalidade, né? Que em um ônibus eu estava sentado, vi um velhinho e ofereci o lugar para ele, ele não quis sentar, ofereci mais de uma vez, ele não quis sentar, e daí depois uma senhora que estava atrás de mim, uma mulher, na verdade, mais jovem que ele, ofereceu o lugar e ele sentou. Então, para mim, estava vendo ali ele recebendo bem alguém que estava visitando o país. E também, obviamente, a gente se pergunta se não tem a questão cultural de que não, a mulher submissa tem que dar então lugar ao homem, e por isso dela ele aceitou e de mim não, enfim. São interpretações, mas por tudo que eu vi, fico com a primeira opção, né, em termos de interpretação. Em outra situação, eu no metrô estava perdido, não sabia por onde saía, né, meio que um horário de rush, e eu perguntei para uma pessoa, falei, poxa, por onde que eu saio para ir para tal lugar? E ele tentou me explicar, não fluía a comunicação, né, difícil ter gente que fala bem inglês lá, e no final ele acabou que me levou até, digamos assim, o começo da saída, né? Ele saiu um pouco da rota dele, andou um minuto, 2 comigo, depois ele voltou e foi pro lado oposto. Por várias vezes eu fui abordado, vendo que eu estava olhando um mapa, procurando alguma coisa, as pessoas, olha, você quer ajuda e tal, e muita gente veio e me ajudou proativamente, né? Teve também uma situação num restaurante em Kyoto. Foi engraçado que eu sentei e daí de um lado tinha 2 casais, né? Um casal de um lado, um casal de outro. E daí um deles começou a falar comigo, eles viram a conversa. De repente todo mundo ali, meio que ao meu redor, eu estava naquelas bancadas, né? Todo mundo ali ao meu redor me oferecendo da sua própria comida, querendo que eu experimentasse um pouco mais da sua comida local. Eu estava num lugar que era, pelo menos nos nossos padrões, era relativamente caro, assim, né? Eu comprava, sei lá, para comprar 3 duplinhas de alguma coisa, de algum sashimi, de um uramaki, alguma coisa assim, eu ia gastar 50, 60 reais, né? E as pessoas compartilhando comida, fazendo questão que eu experimentasse as coisas da sua cultura, né? A outra coisa que é muito legal, e assim, eu fiquei lá 18 dias, o que aconteceu foi um dos últimos dias, e mesmo você não consegue relaxar porque a gente está acostumado com a nossa cultura de estar sempre vigilante, né? Sempre cuidando das suas coisas. Eu fui num café, eu deixei lá o tablet parado na mesa e fui comprar mais alguma coisa, né? Eu tinha tomado café, fui lá comprar uma água, não me lembro, né? E daí eu falei, bom, aqui ninguém vai mexer nas minhas coisas, né? O café é pequeno. E daí eu fui pagar, só que eu não conseguia não olhar para o tablet ali cuidando para ver se alguém ia mexer. Mas o fato é que lá ninguém mexe, né? Alguém me comentou que deu alguma reportagem que o pessoal falou assim, olha, eu vou deixar isso aqui e vão observar. E deixou lá horas. E realmente ninguém mexia, assim, né? Todo mundo respeitava a coisa ali. Mas a gente, pela nossa experiência, né? Como se a gente faz isso em qualquer restaurante, a gente vai ficar super vigilante, pedir para a pessoa que está ali do lado olhar, enfim. Então isso mais uma coisa que demonstra o respeito deles pelas coisas dos outros, né?
Uma outra coisa que eu vi nas ruas do Japão foi as crianças andando na rua, crianças fazendo excursão. Então, duas professoras com 20, 30 crianças na rua, ou criança de 5, 7 anos pegando o metrô sozinhas, um grupinho de 4, 5. E para mim isso tem a ver com a confiança e o respeito, né? Se as pessoas paravam já a mim para ajudar a chegar em algum lugar, um barbado lá, estrangeiro, imagino que não aconteceria se eles vissem uma criança perdida sem saber para onde ir. Com certeza a pessoa ia lá, algum japonês ia lá ajudar essa criança a voltar para sua casa, voltar para sua escola, o que quer que seja, né? Então tem essa questão da confiança, as pessoas confiam umas nas outras, ninguém vai fazer mal e melhor, né? Se tiver oportunidade, se vê que alguma coisa está acontecendo, vai fazer sim o bem, né? Esses são alguns exemplos só das coisas que eu vi nas ruas do Japão, mas que demonstram que realmente em termos de comunidade, de respeito, de confiança, eles estão alguns passos à nossa frente, né? Então acho que todo mundo deveria ir no Japão para conhecer um pouco mais de como eles vivem em comunidade. É isso aí. Muito obrigado pela companhia mais uma vez e vejo vocês na sala de embarque. Um abraço. It's not the same, it's not the same, it's not the same. You're gonna tell me that I'm right. You know you're gonna come back down. Find yourself where you are again.